A paz do Senhor, meus irmãos, povo lindo de Deus, saudações de paz. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva. Aperte ao sininho para ficar atento às notificações dos nossos vídeos novos. Deixe o like e compartilhe o máximo possível. Porque por intermédio desses vídeos estamos alcançando almas feridas, aquebrantadas, machucadas. E a palavra do Senhor nosso Deus diz: vinde a mim todos, o que estáis cansados, sobrecarregados e feridos, e eu vos aliviarei. Estamos aqui com a pastora Maciele, aqui do nosso estado de Rondônia, cidade de Porto Velho. Uma pastora que já é conhecida já no nosso canal, já tem alguns vídeos dela em sua igreja, com suas ovelhas, louvando ao Senhor nosso Deus e sendo usada pelas mãos do Todo-Poderoso. Aqui ela aceitou fazer conosco um vídeo para contar um pouco do que Deus fez e continua fazendo em sua vida. Aqui ela trará uma mensagem de esperança, de fé, de fortalecimento para você. E logo no final ela estará orando por este canal, né? Por todos os inscritos, para que todos nós venhamos ser abençoados. E aqui ela vai testemunhar, ela vai contar um testemunho lindo, né? Que possa ser que você que está nos escutando aí esteja passando por essa situação que um dia a pastora Maciele passou e ela conseguiu vencer. E hoje já são 20 e quantos anos, pastora? 20 anos. 20 anos louvando a Deus na presença do Senhor Jesus Cristo. Esta mulher tem uma bagagem, esta mulher tem uma história, esta mulher tem muito o que a ensinar. E eu quero ouvir agora junto com você a pastora Maciele. Pai do Senhor, meus irmãos ouvintes que estão ouvindo, que estão vendo esse vídeo, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, de fazer presente aqui, trazendo essa palavra, em nome de Jesus, que venha chegar ao teu coração, que venha chegar para a salvação da tua alma, a libertação dentro da tua casa, dentro da tua família. Agradecer o convite do irmão Helder aqui, que nos convidou, e o prazer que eu tenho de ter conhecido ele através do Evangelho. Chamei ele para ministrar na congregação, e aí nós estamos numa amizade junto para poder salvar a alma, junto com a sua esposa. Em nome de Jesus, nós vamos estar glorificando e exaltando o nome do Senhor nos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus. Meu coração tocou com o testemunho do irmão Helder, porque eu sei que não é fácil. Quem tem familiares que é homossexual, na parte do homossexualismo, são poucas pessoas que querem pregar a verdade, querem dizer a verdade. Muitos dizem que já nasceram assim. Eu já escutei muitos testemunhos, porque eu mexo com pessoas que vêm do homossexualismo, estão ainda no homossexualismo. Tem um filho que eu adotei, coloquei dentro da minha casa, que faz parte dessa parte do homossexualismo. E nós que temos pessoas que conhecemos nessa área, você sabe que é muito difícil, é uma briga muito grande, né? Porque Paulo diz que as coisas da carne elas são mais fortes do que espiritual. Mas se nós entregamos a nossa vida, ele diz assim, o Senhor fala que conhecereis a verdade e a verdade ela te liberta. Não é fácil, porque ele diz assim, nesse mundo a gente vai sofrer por muitas lutas e aflições, mas eu venci o mundo. Então vós também que ficar firme, você também irá vencer. Tenho ouvido agora há pouco a história do irmão Helder, mais ainda, em nome de Jesus Cristo, né? E aí o Senhor, e isso tocou meu coração, como mexer, trabalhar com essas pessoas. Porque o meu desejo no coração é de ajudar a libertar pessoas e levar ao encontro com o Senhor, que é a salvação. E eu vi através do Evangelho, de 20 anos de Evangelho,
Eu vim ainda, mais ou menos, eu conheci com 11 anos de idade, através da minha irmã, que é uma pastora. Mas quando eu ia para Jesus, quando eu ia para a igreja, eu só ia para rir. Eu só ia para mangar daquelas coisas espirituais que eu não entendia o que era, eu ia para comentar. Mas um dia alguém ministrou a palavra para mim e disse sobre a libertação. E a primeira vez que eu estou contando isso em rede social, né? Com 8 anos de idade, eu sofri um abuso do meu padrasto, entendeu? E eu fiquei com meu coração muito duro com isso, porque eu poderia ter contado para minha mãe, mas ele falava que ele iria me matar, ia matar minha mãe também. E eu fiquei com aquilo guardado, e com aquilo guardado dentro de mim, eu fiquei com uma revolta muito grande. E eu me transformei numa pessoa onde não era para se transformar. Eu ainda com 11, 12 anos de idade, meus 13 anos de idade, era no mundo, viajava para alguns lugares, via as pessoas matar outras pessoas, envolvida no mundo de droga, envolvida no mundo de tudo isso, né? Mas com 15 anos de idade, eu conheci Jesus Cristo de verdade, onde ministraram a palavra para mim, falavam sobre a libertação. Falado também sobre a renúncia, porque eu servir a Deus, você tem que renunciar àquilo que te faz pecar. Você tem que negar a si mesmo aquilo que vem dentro da tua alma. E eu conversando com o irmão Helder, eu fiz várias perguntas para ele. A nossa vida, a vida dele, não é a diferença de uma vida que é uma pessoa que é viciada numa pedra. Quando nós entramos para Cristo, quando nós entramos para Deus, nós entramos para a igreja, nós entramos para o mundo do evangelho, nós temos que renunciar, nós temos que orar todo dia, nós temos que buscar todos os dias com todas as forças da nossa alma. Porque, como eu falei para você, Paulo diz que as coisas da carne são mais fortes. Realmente elas são mais fortes. Mas as coisas da carne, as coisas do mundo, ela é passageira. Né? O diabo ele vai vir com bandeja para oferecer para você muitas coisas, dizendo assim: olha, vai lá, se prostitui, vai lá, pega droga, vende, vai lá, rouba, mexe naquilo que não é teu, faz isso que vai ter dinheiro fácil. Mas o dinheiro fácil que vai vir, as coisas da carne, o desejo da carne que vai vir para você, vai ser o quê? Vai ser passageira, sabe por quê? Ele vai te levar na prisão, ele pode te levar numa cadeira de roda, ele pode te levar até mesmo à morte. Sabe por quê que o diabo está fazendo isso? Ele quer fazer isso comigo, com você, ou até mesmo com seus filhos. Se você aí que está ouvindo, você tem seu filho no homossexualismo, você tem seu filho que é viciado na droga, você tem seu filho que rouba. Quero dizer uma coisa para ti. Pode falar. Pastora, uma mensagem que a senhora falou aí no item muito importante, né? Para as mães e pais que têm os seus filhos na homossexualidade, no lesbianismo, existe um espírito por detrás disso, pastora Maciele, que é o espírito da submissão, que já escravizou esta vida, que já persuadiu a mente dela para ela acreditar que ela é uma mulher no corpo de homem, ou que é um homem no corpo de uma mulher. Porém, os seus pais não aceitaram e não se conformaram. Deixe, pastora Maciele, uma mensagem para estes pais que têm um filho, uma filha na homossexualidade. Irmãos, Deus, ele criou o homem e a mulher. Ele criou Adão e Eva, né? Pelas pessoas que eu tenho trabalhado no homossexualismo em toda a área, alguém veio com abuso, outros veio com uma depressão, sofreram problema em relacionamento. E o diabo, ele usa isso. O meu filho já nasceu, meu filho nasceu homem, mas no corpo de mulher, não é isso? Meu filho nasceu uma mulher, mas eu já aceitei. Não aceite isso. Porque Deus, ele é perfeito. Ele não faz as coisas erradas. Ele é justo, ele faz as coisas corretas. Seu filho é homem. Porém, o diabo, ele entra com problemas de quê? Ele entra com uma depressão, ele entra com a rejeição de famílias, porque tem pais que ligam mais para um filho e deixa o outro a desejar.
Tem isso. Ou até mesmo também, pastor, aquela situação dos pais terem cuidado mais com suas filhas mulheres, né? Isso. Pelo medo de serem abusadas, né? Estupradas, e esquecem de seus filhos homens. Acontece isso, né? Eu conheço um testemunho de uma moça, uma mulher, que o seu filho, ele começava a jogar cabelo sem ter, ele começa a falar, fazer os jeitos de feminino. Gestos afeminados, Isso. né? Aí o que ela fez? Não, eu vou comprar uma boneca para ele, porque ele já é assim. Eu vou comprar isso aqui porque eu já aceitei meu filho assim. Não, irmão, não faça isso. Hoje ela já morreu, mas o seu filho fez. Aí quando ela quis levar o seu filho para conhecer, participar de uma libertação, não teve mais jeito, porque lá na frente ela alimentou isso nele. Hoje ele é totalmente afeminado. Porque às vezes os pais, irmãos, deixam a desejar. Ame mais os seus filhos, ensine para ele. Você, Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Não é porque o seu filho é homossexual. Eu conheço também conheci um homem que quando o seu filho chegou, falou para ele assim, as pessoas estão falando que você gosta de homem, que você é gay, como eles falam, né? E o menino confessou, mas ele pediu uma ajuda. Sabe o que seu pai fez? Pegou o dinheiro, deu para ele, mandou ele no mercado e comprar uma corda. Aí ele perguntou, pai, para que essa corda? O pai entrou só para dentro de uma oficina que ele tinha e se enforcou. Porque o filho falou que era homossexual. O que nós fazemos, irmão do senhor que saiu, né? Eu sei que é para mim explicar, mas explique assim para as pessoas. Se o senhor é meu filho, você chega para mim e fala assim, mãe, eu sou homossexual. Eu como cristão, ensine até pra gente mesmo. Qual é o que eu tenho que fazer? Hoje em dia, os filhos, eles querem obrigar a mãe e o pai a aceitar, né, os seus caprichos. E de uma coisa que é fato verídico, que os filhos são filhos e os pais são pais. Então quem tem que determinar algo sobre a vida dos filhos é os pais e não ao contrário. Mas o diabo ele vem investindo as suas energias contra a natureza verdadeira de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós estamos no meio de uma batalha, isto é fato. No vídeo anterior eu disse, né, que houve batalha no céu. O diabo ele foi precipitado à terra, ele foi expulso, porque o céu é de Deus, e só entra lá quem ele quer. Queira você gostar ou não, é que nem a sua casa, só entra nela quem você permitir. Assim é o céu, só entra lá quem Deus quiser que entra. E está bem claro quem ficará de fora, né? E eu não estou falando isso como aspecto de julgamento. Eu estou falando isso como aspecto de alerta, para você não ficar de fora, para você não ser pego como por surpresa, né? Que nem aquelas noivas prudentes que dormiram e que na hora que o noivo chegou, elas não tinham azeite para oferecer ao seu noivo. Então existe, pastora Maciele, aqueles filhos que pensam que são uma mulher no corpo de um homem ou vice-versa e querem colocar os seus pais contra a parede, obrigando-os eles a lhe aceitarem daquela forma. Ou seja, é o espírito maligno por detrás desta pessoa que já venceu ela, querendo também vencer os pais, né? E muitos pais têm se submetido a essas entidades, têm aceitado o seu filho gay, têm aceitado a sua filha lésbica e pronto. Hoje tem grupos de pais ativistas, né? Eu não sabia até umas semanas passadas, mas tem grupos de pais que aceitaram os seus filhos assim, né? Ei,
Mas o que você tem contra o homossexual? Nada. O homossexual para mim é um irmão afastado da presença de Deus. Porém, aleluia, a homossexualidade é um fator pecaminoso. O homossexual é a pessoa e a homossexualidade é o pecado. Então estamos aqui contra-atacando o pecado, né? Então o que acontece? Muitas pessoas têm aceitado isso em suas vidas, o pecado, a mentira, a ilusão, né? Esquecendo que Deus lhe formou, lhe conheceu, lhe santificou e as nações os enviou por profeta. Ou seja, Deus enviou cada um de nós à terra como um propósito, com um designado, com algo a ser realizado na face da terra. É Deus falando que você não veio somente para existir, você não veio somente para fazer peso, né? E respondendo a pergunta da pastora Maciele, eu quero dizer que esses pais e mães que aceitaram, né, se submeteram, não à pessoa, mas ao pecado, à entidade, ao espírito que está por detrás dessas situações, são pessoas que necessitam ver claramente a dimensão da graça de Deus. Por quê? Porque Jesus está às portas. E são muitos pais e mães que não tem para onde correr, pastora, que já tentou de todas as estratégias, que já fez de tudo para o seu filho ser curado, como muitos dizem, né? Como eu não alcancei a cura? Simplesmente porque você não vai ser curado, porque não é doença. Você pode ser liberto, né? Isso. Você pode ser liberto, você pode querer a libertação. Mas, evangelista Helder, a libertação ela é por completa? Vou parar de sentir o desejo, vou parar de sentir a vontade, né? A palavra diz que a nossa carne não presta, a nossa carne é podre, e eu de mim mesmo costumo dizer que se eu me batizasse com o próprio João Batista, no próprio Rio Jordão, pastora Maciele, a minha carne nunca iria querer Deus. E o que faz você até agora perseverar na presença do Senhor são as minhas escolhas, porque eu escolhi da mesma maneira ser um transexual, um travesti, me vestir de mulher. Eu escolhi deixar de ser travesti. Da mesma maneira que eu escolhi ser gay, eu escolhi deixar de ser gay. Só fica gay quem não conhece a verdadeira natureza de Deus. Por quê? Porque a natureza de Deus é o macho e a fêmea. A gente tem pela Bíblia, né? Isso, é o homem e a mulher. E por que então existe a homossexualidade? Porque o diabo quer jogar por terra a verdade de Deus e quer ferir o coração de Deus. Fazendo o quê, pastora? Mudando a natureza de Deus. É isso, né? E muitos pais e mães cansados, né? Dos caprichos de seus filhos, porque ainda ontem eu recebi um telefonema de uma irmã dizendo que tem um filho homossexual e ela é cristã e ela não aceita, mas ela ama, e ele chama ela de homofóbica porque ela não gosta dele. Não, ela ama ele, mas ela não compactua com o pecado com os seus pecados. E enquanto ela tiver vida, ela disse a mim, evangelista Helder, eu amo meu filho, saiu de dentro de mim, mas eu não aceito ele como ele é. E fato, pronto, eu sou serva de Deus. E eu não vou abrir mão disso. Não vou, né? E eu queria que a senhora voltasse a parte, pastora, lá do testemunho que a senhora estava falando, né? Que a senhora teve aquela experiência conturbadora, né? Porque aqui em vídeos anteriores eu disse que há 3 possibilidades. A pastora, ela não era lésbica, viu, irmãos? Mas o diabo apresentou essa porta para ela. Ela vai deixar bem claro agora aqui, né? E
vídeos anteriores eu disse que existem 3 possibilidades do homem e de uma mulher desencadear este mal. O primeiro é estupros e abusos, crianças são abusadas ainda em infância, foi o que a pastora deu início aqui, né? Segunda opção, decepções e traumas. Pastora, conheço mulheres que foram agredidas por homens, machucadas e não quer ver homem nem pintado de ouro, né? E da mesma maneira homens foram traídos e não quiseram mais ter relações com mulher. E a terceira hipótese é maldição hereditária. Então são essas 3 e podem existir outras mais, mas assim são as 3 que eu entendi que são as principais que podem desencadear este mal na vida da pessoa. Como eu falei para vocês, com 8 anos de idade eu fui abusada pelo meu padrasto, né, que hoje já é até morto. E o inimigo, ele colocava na minha cabeça de ter raiva de homem. Porque naquela época a gente era muito leiga, todo mundo sabe que hoje as crianças, todo mundo tem mais acesso à mídia, acesso a muita coisa. Naquele tempo não tinha nem smartphone, né, pastor? Celular, essas coisas, né? No meu tempo, eu podia nem assistir televisão. Quando visse alguém se beijando, minha mãe já... tampava o olho, né? Já a minha mãe, no tempo, pastora, ela, quando chegava 10 horas da noite, que às vezes passava um filme, e colocava lá embaixo, não recomendado para menores de 12 anos, né? Eu já ia dormir. Ela já me colocava para dormir, né? Às vezes o filme não tinha nem, assim, aquela relevância, né? Para crianças, mas estava ali, minha mãe mandava dormir. A minha mãe, ela teve só eu e minha irmã, tem uma irmã que é pastora também, como eu estava falando no início do que nós estávamos conversando. Aí, a minha mãe, a medo que eu era abusada, tinha sido abusada, ela também, o meu padrasto batia muito nela. Inclusive, a minha mãe, irmãos, ela se envolvia com mulheres, porque ela também teve essa decepção aí, né, amorosa. E ela assim, relação homoafetiva, né? Isso, começou a se envolver. E por ter só eu e minha irmã, aí eu coloquei na minha cabeça, minha mãe não tem filho homem, e homem tem mais força. Então eu vou agir da mesma forma, eu vou ser bruta também, entendeu? Então eu vou, e isso eu tinha, eu fui abusada com 8 anos, eu já tinha mais ou menos meus 11 para 12 anos. E eu comecei a pensar dessa forma. Olha só como o inimigo ele já começa, porque a nossa mente, se você deixar ela, se torna a oficina do diabo. Se você não tiver se você não buscar, no jejuar, no consagrar, porque o Senhor fala que você só consegue expulsar um demônio e vencer tudo isso, as potestades principais, com jejum e oração, entendeu? E eu coloquei isso na minha cabeça e fui crescendo com isso. E outra coisa, se você não tiver uma ajuda espiritual, ajuda de alguém te explicando ali, explicando para você que isso não existe, isso é coisa da tua cabeça, que você tem que começar a buscar, você tem que começar a clamar. E então o que acontece? No começo eu não tive o apoio da minha mãe, porque a minha mãe também não tinha conhecimento na parte evangélica. Então quando eu fui explicar para ela, aí que houve uma rejeição, aí cada vez mais criou aquela raiva. Cada vez mais, nunca me envolvi com mulher, mas eu tinha raiva, eu comecei a ter raiva de homem. Entendeu? Porque eu dizia que eu achava que para mim também o casamento ele era uma bênção. Assim, eu vi o casamento da minha mãe, eu jamais vi essa parte da briga, eu jamais vi essa ocasião. Então eu tinha na minha mente, naquela época a gente não teve muito conhecimento, e os pais da gente não deixar. Então o que acontece? Eu fui criando aquela raiva, criando aquela coisa, aquele espírito de homem foi entrando dentro de mim, e eu fui assim, falando pastor, mais duro. Quando a senhora não teve relações, experiências sexuais com mulheres, mas quando a pastora olhava outrora para as mulheres, sentia um despertamento, né, pastora? Como é que é? Sim, eu já comecei eu queria ter a curiosidade. Será como é? Então, como é que vai? Eu tinha essa curiosidade. E aí eu começava a olhar e falava assim, eu olhava como se fosse a mesma coisa de olhar por uma pessoa homem, né? E aí eu fiquei com aquela curiosidade, mas logo eu conheci o Evangelho. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que aí, aqueles espíritos de depressão, aquela rejeição... Alguém lhe obrigou, pastora? Alguém lhe obrigou a vir para a igreja? Não. Alguém lhe obrigou a ser cristã?
Como foi a sua experiência vindo para a igreja? Como eu já conheci com 11 anos de idade, a minha irmã já me apresentou ao Senhor, mas como eu me mangava, tirava brincadeira, com 12 anos só brincava nas coisas de Deus, mas uma certa vez eu me envolvi com um homem. Para mim poder sair de dentro de casa, eu me envolvi com essa pessoa. E aí a gente foi embora para Ariquemes. Chegando em Ariquemes, veio uma vida de perturbação, conturbação. E eu tinha aquele momento, irmãos, que era jogado minhas coisas na rodoviária de Ariquemes. E eu queria vir embora, eu corria dele, nós brigávamos de luta corporal, e ele jogava, eu peguei uma vida. Como que eu conheci Jesus? Você acha que no mundo as coisas são bem fáceis? Ele te oferece bandeja para você roubar, ele te oferece bandeja de droga, ele te oferece para tudo. E amigos para você beber e fazer coisas erradas, irmão, a gente tem muito. Mas na hora que você toma uma decisão, eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar, eu não quero mais beber, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero droga, eu não quero mais nada disso aí para minha vida, some todo mundo. Todo mundo some. E eu passei a fazer, sabe o quê? Na rodoviária de Ariquemes, eu juntava minha roupa no chão, aquele homem me jogando minhas coisas. Eu parei naqueles depósitos de mercado. Comia lixo podre. Pedia repolho para me poder fazer aquele refogado. Batata, cheio de bicho. Comida podre. E eu tirava ali e limpava para poder se alimentar. E é muito forte isso que eu vou falar, porque atrás da onde eu morava tinha uma irmã da Assembleia de Deus. E aquela época, eram aquelas irmãs mesmo, né? Mais fervorosa mesmo de oração. Como se diz, as irmãs do Cocó, né? Do Cocó. E aí ela tinha uma galinha, só que ela tinha ido pro sítio. Eu fui lá e, vou falar, eu furtei a galinha da irmã. Falei, eu tô com fome, eu vou cozinhar a galinha. Comi a galinha. E ela chegou e disse assim, olha, Deus mandou vir aqui, porque o Senhor me falou que a pessoa daqui, ela roubou a minha galinha e comeu. E o Senhor, enquanto você não confessar, ela foi falando, né? E eu falei, rapaz, ela não sabe quem é, não vou falar não. E fiquei com aquilo no meu coração. E depois, passou uns 2 dias, eu fui chorando, porque ela disse que Deus não ia deixar a pessoa dormir e que a pessoa ia ser incomodada. Eu já tinha 13 anos de idade. E depois de 3 dias eu fiquei incomodada, não consegui dormir. Eu fui lá com ela chorando. Quando eu cheguei lá, eu falei para ela, irmã, a senhora me perdoa. Peguei a sua galinha, eu comi porque eu estava com fome, eu estava comendo lixo. Ele falou assim, eu te perdoo. Aí, só que tem uma coisa, você vai ter que ir no culto comigo. Você vai assistir um culto. E era bem atrás da onde eu morava. Aí eu falei assim, tudo bem, você vai no culto comigo, eu vou te perdoar dessa forma. E lá, eu senti a presença de Deus muito forte. Né? E naquele dia, eu conheci o Senhor. E conheci também que tudo aquilo que eu estava passando, aquele desejo que eu sentia, aquela curiosidade que eu sentia do mundo, aquilo que eu achava que as coisas do diabo era melhor, morreu. Sabe por quê? Quando ela perguntaram para mim quem quer aceitar Jesus, eu falei assim, eu. E naquele dia no altar, eu renunciei tudo. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor me deu um esposo, que hoje eu sou casada há 20 anos, e também eu tenho 20 anos de evangelho. Vou fazer 21 agora. Para a honra e glória do Senhor, fazendo ir de pregar o evangelho a toda criatura. A mesma coisa eu digo assim, Lucas capítulo 15, do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Né? O homem que tinha 2 filhos, aonde o filho mais moço pediu o quê? Pediu a sua parte para poder encontrar o mundo, para poder conhecer as coisas do mundo. No mundo que nós vivemos hoje, de prostituição, de homossexualismo, de adultério, de fornicação, de tudo isso que tem no pacote, é colocado com isso. Ele teve vontade de sair da casa do seu pai para poder encontrar coisas do mundo. E é nessa hora onde você entra na palavra que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Tenta destruir o seu filho, tenta destruir o seu casamento, ele vem para destruir a sua área financeira,
Se ele não consegue afetar na sua área financeira, ele vai afetar no seu casamento. Se ele não consegue, ele vai lutar na droga, ele vai lutar em todas as áreas. Sabe por quê? Porque ele já perdeu. Ele já desceu com a terça parte lá do céu, ele já está condenado ao inferno. Criaturas puras, né? E santas criadas por Deus, né? Ele conseguiu induzir e persuadir. Agora sim, imagina um ser humano que às vezes em tempo de política é comprado por 50, 100 reais. Então o que acontece? O filho sentiu esse desejo. Só que, vamos colocar aqui a parte do homossexualismo, nessa parte que esse é o filho. Nada, mãe. Eu sou assim. Eu nasci assim. A senhora tem que me aceitar assim. O pai, quando o filho saiu, o pai, ele estava à espera do filho, mas transformado. Porque ele falou assim, essa é a tua aceitação? A tua. Vou pegar a tua parte, eu vou te dar. Só que o papai vai estar aqui te esperando. Mas tu tem que voltar, sabe como? Transformado. Para Deus, nada é impossível. O filho pegou, gastou tudo, cheio de amizade, como se eu tinha, né, irmão? Muitas. Prostituição. Vamos pegar, como se vocês falam no testemunho de vocês que era acostumado a bater, para pegar dinheiro de cliente, dinheiro fácil, comprava a roupa que queria, o sapato que queria. Mas e na parte que quando chegava o anoitecer, ou quando o senhor não tinha? O que acontece quando o filho pródigo está lá fora que acaba tudo? Versículo 17, capítulo 15. A melhor queda que eu conheci na Bíblia foi a desse jovem, que diz, e caindo em si, ele percebeu que até os funcionários do seu pai estavam comendo picanha, filé mignon, carne de sol, estava vivendo bem e ele estava perecendo, humilhado, passando necessidade física, querendo comer as bolotas dos porcos, e ele falou, eu quero voltar. Versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a ele, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero restabelecer a nossa aliança, eu quero restabelecer a nossa união, me perdoa. Embora ele, pastora, não tendo toda a certeza que o pai iria perdoar, mas ele queria um lugar pelo menos de funcionário para trabalhar para o seu pai. E o que muito me admira é que quando ele chegou lá, o pai, como a senhora disse, não se conformou. Ele deu por quê? Porque para os judeus não é preciso o pai morrer para dividir a herança, não, é dividido ainda em vida. Ninguém precisa esperar o pai morrer, a mãe morrer para brigar pelo que eles deixaram. Mas o pai lhe entregou com o coração aquebrantado, com o coração entristecido e esperando o retorno de seu filho, tanto que quando seu filho caiu em si, percebeu que o que ele tinha feito foi errado, ele retornou, e quando ele retornou, o pai avistou de longe. Se o pai avistou de longe é porque